No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Seção Minas Gerais, o advogado Francisco Maia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Doutor, gostaria de começar perguntando o que é a arbitragem no direito. Explique, por favor, para o nosso público. Bom, a arbitragem é uma forma de nós solucionarmos conflitos. Assim como os juízes o fazem, nós podemos optar por uma pessoa que é escolhido pelas partes que estão fazendo essa proposição de resolver fora do judiciário. Ou seja, essa pessoa será o árbitro. O árbitro, notadamente alguém neutro, imparcial e preferencialmente especialista na matéria que está em discussão. Ou seja, não é uma profissão, é uma condição temporária, né? Sim. Diferentemente do juiz. Isso. O juiz, ele é um cargo. O árbitro é uma função temporária, que só existe enquanto existiu o litígio. Doutor, e como surgiu a arbitragem no direito? Bom, a arbitragem ela é milenar. Dizem que surgiu 3.000 anos antes de Cristo até. Isso tudo. Nas tribos, porque não existia um Estado formal e as tribos optavam pelos anciões, por pessoas notadamente respeitadas, alguns formando até triunviratos que resolviam os litígios. Até na Bíblia existe citação que remete a neutros, privados, que solucionam litígios. Mas no Brasil, desde as ordenações filipinas, passando pelo Código Comercial de 1850 e o próprio Código de Processo Civil de 39 e de 73, previam a arbitragem. Mas só que, com a Lei 9.307 de 1996, é que a arbitragem ganhou definitivamente um status de protagonista no direito brasileiro. Isso que eu ia perguntar, né? A partir da lei de arbitragem, o procedimento ganhou mais credibilidade nesse ordenamento jurídico brasileiro. De que forma? Eu diria que ganhou mais efetividade e, com isso, ganha-se credibilidade. Por quê? Duas, para mim, são as modificações fundamentais. Um no começo e outro no fim. A lei vinculou a cláusula que elege a arbitragem. O que significa isso? Quando eu faço um contrato e falo que qualquer litígio, qualquer disputa será resolvido por arbitragem, ninguém pode mudar aquilo, ir para o judiciário, a não ser que haja conivência recíproca, a concordância recíproca. E na saída, no fim da arbitragem, a sentença arbitral, que antes se chamava laudo arbitral, ela equivale à sentença de um juiz estatal. Ela não precisa mais ser homologada no judiciário. Antes precisava. E o que acontecia? O juiz poderia, inclusive, mandar fazer as provas novamente. Então, eu costumo até, de forma um pouco jocosa, dizer a arbitragem atrasava o processo. Porque eu fazia arbitragem, depois eu pedia homologação, o juiz podia começar a instruir novamente o processo. Então, é preferível já ir para o judiciário direto. Ou seja, uma prática antiga, né, mas que evoluiu ao longo do tempo e falta muito ainda para evoluir? Eu acredito que sim. Porque principalmente no que a gente chama das arbitragens de baixo custo. Nós precisamos encontrar caminhos, estamos buscando. Nós temos hoje já órgãos, entidades arbitrais que já estão oferecendo arbitragens a um custo acessível para as demandas de menor complexidade e, consequentemente, de menor valor. Doutor Francisco, quase todos os estados brasileiros possuem comissões de mediação e arbitragem das seções da Ordem dos Advogados do Brasil e entidades nacionais dedicadas a esse tema, né? Como funciona na prática esse trabalho das comissões? Exatamente. Eu, inclusive, no início da nossa gestão do atual presidente Sérgio Leonardo, nós fizemos questão de fazer um levantamento em todas as seccionais e verificamos que apenas 2 ou 3 não tinham, e pode ser até que depois até constituíram, mas esse trabalho é muito importante no aculturamento do advogado, no fornecimento de subsídios de acadêmicos e também de opinativos. A nossa comissão aqui de Minas Gerais, neste mandato, elaborou 4 cartilhas ou publicações, a cartilha que eu digo são coisas mais didáticas, e emitimos 12 notas técnicas sobre questões polêmicas que
relacionada à mediação, arbitragem e outras formas de solução de conflito, como o dispute board, que hoje é uma modalidade que está aí na ordem do dia também. Doutor, qualquer questão pode partir para a arbitragem ou tem algum assunto específico para isso? A rigor, a arbitragem ela é aplicável nos chamados direitos patrimoniais disponíveis. É aquilo que é transacionável, que as partes podem abdicar de direitos, podem transacionar, podem fazer acordo em geral. Um exemplo, por favor. Um contrato de construção. Sim. A construção talvez é o mais... Hoje, na nossa área, nós temos visto, tem sido muito utilizado, grandes contratos de infraestrutura. O que não pode? Herança, divórcio, porque são direitos indisponíveis. Mas eu chamo a atenção nesses dois casos, que embora o divórcio e a sucessão, o inventário, não possa ser feito por arbitragem, as questões consequenciais de natureza patrimonial podem. Então, os herdeiros podem fazer o inventário e a divisão dos imóveis ser feito por arbitragem. Ah, tem esse detalhe, inclusive. Inclusive eu tive um caso aqui de um casal que se separou, houve um processo litigioso e depois chegaram a um acordo. Qual foi o acordo? Da parte indisponível em juízo. E ao final, eles elegeram um árbitro para que dividisse a razão de 50% para cada um, todo o patrimônio, seja imobiliário, seja em valores, para o casal. Ou seja, a arbitragem agiliza esse processo. Totalmente, porque, e além do que, foi designado um especialista para fazer esse tipo de divisão. E como escolher a arbitragem e não o judiciário, né? E quais as vantagens e desvantagens da arbitragem? A forma de escolher são duas. Primeiro, eu posso incluí-la no contrato, como eu falei. Uma cláusula que diz que qualquer litígio será resolvido por arbitragem, não aquele tradicional, todo e qualquer litígio será no foro da comarca, e nós colocamos, foi assim, na arbitragem e detalhamos. Qual é a grande vantagem da arbitragem? Celeridade, especialidade, sigilo. Você imagina uma questão societária, briga de sócio exposta no judiciário, como a gente vê toda hora na imprensa. Na arbitragem ela corre sob sigilo. Uma das desvantagens que se aplica à arbitragem é o custo. Realmente, a arbitragem, nos casos menores, ela tende a ser mais cara. Paga-se sempre pela arbitragem? Sim, a arbitragem é paga. Existem dois custos, três, eu diria. Primeiro, o órgão, quem está administrando a arbitragem. O honorário do árbitro e as despesas de produção de prova, como, por exemplo, pericial. Isso, logicamente, varia de caso a caso. Caso a caso, e como eu te falei, quanto maior o valor em litígio, menor o percentual do custo da arbitragem. E quanto tempo leva, em média, um processo julgado por arbitragem, em uma comparação aí com... Eu diria o seguinte, isso até qualquer dos nossos ouvintes pode até pesquisar na internet e a gente sempre conversa. Normalmente se atribui a arbitragem de 2 a 4 anos e o judiciário de 5 a 10 anos até o trânsito em julgado da sentença. Doutor Francisco, agradeço muito ao senhor pela entrevista, muito obrigado por esclarecer pontos importantes, né, de um detalhe também muito importante. Eu que agradeço, e sempre às ordens. Muito obrigado. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista às nossas reportagens no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.